Ok, desculpem o atraso, tive alguns problemas técnicos aqui. Problemas técnicos para levantar da cama, foi difícil. Hoje tá feroz. Muito bem, turma, vamos falar hoje sobre o Federalista. Um tema de que vocês já fizeram um trabalho, vocês fizeram um fichamento de um texto do Papater sobre essa obra, né? Então hoje vamos tratar dela. Então o esquema da aula vai ser assim: vamos falar da formação dos Estados Unidos e depois nós vamos falar da obra O Federalista. Porque para poder entender bem a obra O Federalista é preciso entender o processo de formação do país Estados Unidos da América. Oi, alguém abriu o microfone? Vai falar alguma coisa? Pois bem. Então, nós estamos aqui em Formas de Estado. O tema se encaixa dentro do estudo do federalismo. Nós estamos dentro de Formas de Estado ainda estudando o federalismo. Por isso a obra é O Federalista, que é da onde se inspira o nosso sistema, a forma de Estado que nós adotamos no Brasil. Então, recapitulando o que nós vimos sobre federalismo até aqui, nós temos cerca de 27 países que adotam o federalismo como forma de Estado. A gente viu esse mapinha aí, duas características em comum que nós podemos destacar dos países que adotam o federalismo são o fato de que muitos deles têm ampla extensão territorial. Os maiores países, com exceção da China, adotam o federalismo, porque o federalismo, por meio da descentralização, da ampla descentralização que proporciona, permite uma maior participação da população no governo, permite administrar melhor o território. E também países que têm uma grande divisão interna, seja étnica, seja linguística, seja religiosa, ou então uma divisão física mesmo, como no caso de países arquipelágicos. Então, a gente pode ver que alguns países, embora pequenos, adotam o federalismo como maneira de permitir a autogestão, o autogoverno das diferentes regiões, né? Das regiões que têm diferenças entre si. E isso inclui também a questão dos países arquipelágicos. Muito bem. Então, nós fizemos a distinção entre Estado Federal e Estado Federado. O Estado Federal é o país, é aquele que detém soberania, e enquanto que o Estado Federado é o ente subnacional e ele detém autonomia. E, no caso, essa autonomia permite que ele tenha autogoverno, um poder legislativo próprio, uma constituição estadual, porque existe o poder constituinte derivado decorrente que permite que o Estado tenha a sua própria constituição. Isso é uma particularidade do federalismo, que a gente não encontra no Estado unitário. O fato de as unidades, os entes subnacionais terem uma própria constituição. A União é o ente que representa o governo federal no plano interno, é a pessoa jurídica de direito interno que representa o governo federal no plano interno. E nós vimos que há vantagens e desvantagens. Então, é a forma favorita dos países com com grande extensão territorial e também dos países com divisão social interna significativa. Vantagem é permitir a descentralização, essa é a grande vantagem. A desvantagem é que é caro. E o Brasil? O Brasil faz o pior dos mundos. Paga por um sistema caro que no fim é descentralizado. É o federalismo do tipo centrífugo, como nós estudamos. Aí, a classificação dos tipos de federalismo, pela origem histórica, nós temos o federalismo do tipo orgânico, como é o da Suíça, dos Estados Unidos, da Argentina, e do tipo artificial, como no Brasil. Pela quantidade de senadores, nós temos
o federalismo homogêneo, quando a mesma quantidade de senadores por unidade, e heterogêneo assimétrico, quando há quantidades diferentes. O Brasil a gente pode encaixar porque os territórios têm direito apenas a um, embora não haja nenhum território hoje, há apenas designa-se pela Constituição apenas um senador. Distribuição do poder. No caso, nós temos o centrípeto e o centrífugo. O federalismo do tipo centrípeto, que é o existente nos Estados Unidos, indica que há uma grande descentralização, mas uma tendência à centralização. O poder está nos estados, mas aos poucos a União tende a tomar esse poder. Enquanto no Brasil nós temos um modelo inverso, que é o federalismo do tipo centrífugo, em que há uma ampla gama de competências atribuídas à União, porém uma tendência à descentralização. Aos pouquinhos a União vai cedendo para os estados essas competências. E em matéria de níveis, os Estados Unidos com 2, federal e estadual, e no Brasil nós temos 3, federal, estadual e municipal. E o México e a Suíça, embora não adotem a mesma nomenclatura, também são estados federais de 3 níveis. Muito bem. Então, isso aqui nós estudamos até aqui sobre federalismo. Então, vamos falar de federalista, a começar pelo processo de independência dos Estados Unidos. O texto base é o federalista, remédios republicanos para males republicanos, como vocês fizeram o trabalho. Eu estou presumindo que vocês estão em dia com essa leitura. Então, inclusive, até tem a expectativa de que vocês tragam dúvidas, né? O que não tenha ficado claro no texto, enfim. Então, o federalismo, como a gente acabou de rever, representa uma forma de descentralização de poder, diferentemente do Estado unitário. Vimos as características e os tipos de federalismo. E o que nos interessa aqui, neste momento, saber é que o federalismo tem origem nos Estados Unidos. Então, ele foi criado com a Constituição dos Estados Unidos, e outros países copiaram o modelo depois, né? Ainda que de maneira orgânica chegaram a ele, mas o modelo dado foi o modelo dos Estados Unidos. Pois bem, passemos a falar sobre a formação dos Estados Unidos da América, do país Estados Unidos, para entender como se deu o surgimento do federalismo. E daí passaremos depois a falar do federalista. Então, inicialmente, havia 13 colônias, 13, no caso, 13 entes que os ingleses instalaram no norte da América, que são Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Nova York, Connecticut, Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Essas eram as 13 colônias. As 13 colônias, por uma série de fatores, se declararam independentes em 1776. Questiona-se a natureza dessa independência, se era um movimento revolucionário, se era um movimento conservador. Então, a doutrina política tende a dizer que era um movimento conservador e não revolucionário. Por quê? Porque os colonos buscavam resguardar seus direitos, manter o status quo e não alterar o status quo. Eles queriam manter o status quo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: eles vinham perdendo direitos em face da metrópole. A metrópole vinha mudando o regime jurídico das colônias, mudando o status social. Então, em algum momento, eles eram equivalentes. Os cidadãos das colônias eram equivalentes aos cidadãos da metrópole. Então, não havia diferença. Mas, com o tempo, a coroa foi mudando essa equidade e os colonos foram se tornando cidadãos de segunda classe. Em que sentido? Perdendo direitos. E o que mais chocou, nesse caso, os colonos da América do Norte, foi quando a coroa britânica começou
a impor impostos a eles, impostos que não eram cobrados na metrópole. E o movimento de independência tem o seu pontapé inicial com o imposto sobre o chá. Então, a coroa britânica impõe o imposto sobre o chá, e isso foi considerado pelos colonos como uma gota d'água. Então, cansados de verem subvertido o seu status quo, de serem reduzidos a cidadãos de segunda classe, iniciam uma revolução que é basicamente se opor à cobrança desse imposto. E o movimento que deflagra isso é chamado de Tea Party, Festa do Chá, que foi quando invadiram as docas do porto, não me lembro que porto agora, e jogaram caixotes de chá no mar, como protesto à cobrança do imposto. E essa é a fagulha que dá início à revolta contra o poderio britânico, né? E leva à independência. Inclusive, o movimento conservador nos Estados Unidos se chama Tea Party, né? No caso, há um trocadilho entre festa e partido. Claro, partido do chá, né? Ou festa do chá, porque party pode ser tanto festa quanto partido. Então, faz uma alusão a esse movimento inicial que deu pontapé à independência do país. Então, com esse movimento, começa-se uma conflagração entre os colonos e o poderio metropolitano. E nesse primeiro momento, os colonos têm uma vitória. Derrotam, né, nas primeiras batalhas dos britânicos. E os britânicos se retiram. E os 13, então, se declaram independentes. Ao se declararem independentes, em 1776, não surge um país, surgem 13 países. Isso é algo que normalmente as pessoas não têm muito em conta. Os Estados Unidos da América, como país, não surgem em 1776. Surgem depois, né, em 1790, 14 anos depois. Mas neste momento em que nós estamos com a expulsão dos britânicos, nós temos a independência de 13 países, 13 colônias, viram 13 soberanias. E cada um com sua legislação própria. Inclusive, a primeira declaração de direitos dos tempos modernos foi feita nesse processo. A Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, que mostra bem esse caráter conservador da Revolução Americana. Esse processo todo a gente chama de Revolução Americana. O processo de independência e formação do país a gente chama de Revolução Americana. A Declaração do Bom Povo da Virgínia era uma declaração de direitos dos cidadãos daquele país à época, que consagrava questões como o princípio da... deixa eu me lembrar quais princípios que estão... mas da ampla defesa, do devido processo legal, da presunção de inocência. Então, eram direitos consagrados não para todos, para os cidadãos da Virgínia. Só para eles. Diferentemente do que viria a acontecer do outro lado do Atlântico, na França, com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que tinha um caráter universal. A Declaração Francesa era para todos os homens de todas as partes. Ainda que depois se viesse a mostrar uma pretensão hipócrita da Assembleia Francesa, porque negou esses direitos aos escravos da colônia de Santo Domingo, naquele momento o ideal era a celebração de um conjunto de direitos sendo reconhecidos a todos os homens de quaisquer partes. Enfim, enquanto que a Declaração da Virgínia era apenas para os cidadãos da Virgínia. E por que a Revolução Americana é uma revolução conservadora? Porque visava reinstaurar direitos que se estavam perdendo.
A gente diz que um movimento é revolucionário quando ele muda o sistema político, o sistema econômico e a organização social. Tem esses três critérios para ser uma verdadeira revolução. A política, a economia e a sociedade. Tem que mudar os três. Aqui não havia um grande interesse na mudança do sistema político nem econômico. Buscava-se apenas manter direitos, manter o status quo social, manter a sociedade tal como era. Por isso é considerado um movimento conservador e não revolucionário. Mas se chama, consensualmente, Revolução Americana. Então, continuando com os slides, então nesse momento surgem 13 colônias, 13 estados, né, a partir das 13 colônias. E os 13 países, vendo que seriam derrotados pelos britânicos, que os britânicos voltaram, né, para se rearmar, se reagrupar, e voltariam à América do Norte para reconquistá-los um a um. Então, esses 13 países, vendo que periclitavam ante o retorno britânico, o que eles fizeram? Eles juntaram forças. Eles se coordenaram, né, criaram uma chefia militar única para coordenar aí os esforços, exércitos dos 13 países, sob comando do general George Washington, que organizou as forças de defesa, né, da Guerra da Independência, e evitar aí uma derrota para os britânicos. E assim foi feito quando os britânicos retornaram. Eles tinham um exército unificado para combater os britânicos. E eles criaram para essa cooperação militar, que nesse momento visava a manutenção da independência, uma confederação. O que é uma confederação? A gente falou um pouquinho em outra aula sobre confederação. É mais ou menos o que hoje são os blocos econômicos. Vamos pegar o Mercosul. Vamos ignorar o fato de que o Mercosul é uma organização internacional. O Mercosul pressupõe uma cooperação entre os países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e desde 2012, Venezuela, ainda que a Venezuela esteja suspensa agora. Então, esses países têm que cooperar. E o viés de cooperação é econômico, nos blocos econômicos da atualidade. No século XVIII, século XIX, o viés das confederações era a cooperação militar, sobretudo. Então, países juntam forças para criar uma confederação, visando alcançar um objetivo comum. Então, na confederação, os países mantêm a sua soberania, eles são independentes, eles podem se desligar a hora que quiserem, né? A gente poderia dizer direito de secessão. Sim, há direito de secessão, pode sair a hora que quiser. E assim fizeram os países da América do Norte. Criaram uma confederação para unificar os esforços. Nesse momento, os esforços militares para a manutenção da independência. Então, eles criaram uma confederação. E que nome eles deram a essa confederação? Eles deram um nome bem genérico. Eles deram o nome de Estados Unidos da América. Que eram estados que estavam unindo esforços, e eles eram da América do Norte, no caso, mas se chamaram só de América. Numa antecipação desse egocentrismo de achar que a América são eles. Então deram esse nome genérico, Estados Unidos da América. E esse esforço se mostrou o movimento correto e resultou na consolidação da independência. Então continuou a guerra e os ex-colonos, né, os independentistas acabaram vencendo e derrotando o poderio britânico, que viria a reconhecer a independência. E aí foi consolidada a independência dos 13 países. Aí os 13 países continuaram a confederação, mantiveram a confederação, só que passaram a aprofundar.
Mesmo porque eles não podiam simplesmente acabar com a confederação. A confederação tinha compromissos externos, tinha tomado empréstimos de outros países e esses empréstimos precisavam ser quitados. Tinha o pagamento dos soldados, que era uma obrigação da confederação e não dos estados, não dos países, e outros compromissos, né? Então não podiam simplesmente extinguir a confederação. Então a confederação continuou. E os países resolveram aprofundar o processo. Hoje a gente chamaria de processo de integração regional, em que se aprofunda a cooperação entre os países. E eles ampliaram para questões comerciais, para questões de representação externa. Eles foram ampliando, né? Mas, sobretudo, em assuntos comerciais. Passaram a criar normas que regeriam o comércio interno entre os 13 países. E na confederação, como era organizada a confederação? Era sempre feita uma conferência periódica, né, todo ano, a qual acorriam representantes dos 13 países, e ali eram tomadas as principais medidas. Até que, na Convenção da Filadélfia de 1787, propuseram a unificação dos 13 países. A unificação desses 13 países, criar uma única soberania subordinada. E inicialmente foi uma discussão, porque os representantes que lá estavam não tinham mandato para isso. Eles não tinham sido eleitos, porque era um sistema de democracia representativa, esse em que o Estado nomeava, ou então era eleito o representante que ia representar o país na convenção. E esses representantes dos 13 países não tinham mandato para isso. Eles não tinham sido nomeados ou eleitos para criar um único país, abrir mão, abdicar da sua soberania. E a solução que encontraram foi o seguinte: redigir o texto da Constituição, redigir o texto da Constituição e levar de volta o texto da Constituição, cada um para o seu país. E quem quiser ratifica, quem não quiser não ratifica. Então foi a solução que encontraram para resolver esse problema. Então redigiram um texto que era uma proposta, que é o texto da Constituição, e depois quem quiser ratifica. E assim foi feito. Os integrantes da Convenção da Filadélfia redigiram o texto da Constituição e depois, encerrada a convenção, cada um voltou para o seu país, levando o texto da Constituição, que passou a ser debatido localmente. Passou a ser debatido internamente aí em cada um dos países, se convinha ou não criar um único país. Abrir mão da soberania para criar uma única soberania entre os então 13. E houve um amplo debate sobre isso. A sequência vocês já sabem, né? Não é nenhuma novidade para vocês. Eu não vou falar nenhum spoiler em dizer que deu certo. Os 13 países, então países, decidiram se unificar em um país que passou a se chamar Estados Unidos da América, mantendo o nome da confederação. Havia outras propostas de nomes, por exemplo, Colômbia, mas que como fala, acabou não prosperando. Então aqui nesse mapa vocês têm 12 das 13 que... Deixa eu ver qual que está faltando ali. Ali, New Hampshire está marcando errado, mas New Hampshire nesse momento ainda não tinha aderido. New Hampshire aderiria depois. Se não me engano, aqui é 1790, quando entra em vigor a Constituição. Então, eu estou mudando outro mapa aqui. Peraí. Aqui, é esse mapa que eu queria mostrar para vocês. É esse aqui. Então, a Constituição foi aprovada e, um a um,
os países foram ratificando. E conforme o país ratificava, ele abria mão da sua soberania e passava a integrar um outro país chamado Estados Unidos da América. Por isso, a numeração dos estados tem relevância. Eles têm uma numeração, né? O Alasca é o estado de número 49, o Havaí é o estado de número 50, porque ela é pela ordem que o estado ingressou na federação. Então, conforme ratificava a Constituição, o país perdia a soberania e passava a integrar um país chamado Estados Unidos da América, que esse sim detinha sua soberania, e aquele país deixava de ser um país, se tornava um ente federado, um ente subnacional desse outro país, dotado de autonomia e não mais soberania. E a sua legislação interna passava a ficar subordinada à Constituição do país. Então, cada um dos 13 tinha a sua Constituição. Só que, ao ingressar nos Estados Unidos da América, como país, a sua Constituição local passava a se subordinar à Constituição, que aqui no Brasil a gente chama de Constituição Federal. Né? Lá eles chamam só de Constituição. Lá eles têm a Constituição, que é a nacional, e a Constituição dos estados, que são as constituições estaduais. Então é isso. Assim se deu a formação dos Estados Unidos da América. Então surgiu o país pela junção das colônias, das ex-colônias que tinham virado estados independentes e ratificaram a Constituição. Depois disso, você já sabe, né? Então, ele é um país que passou a se expandir para o oeste, até com uma crença religiosa chamada Destino Manifesto, de que eles estariam vocacionados a controlar o continente, então eles precisavam fazer a marcha para o oeste, aparentemente indicando que não havia nada no oeste, mas já existia, né? Nesse momento era a colônia espanhola, a colônia francesa, a colônia britânica. Depois o México independente foi perdendo território para os Estados Unidos. Então vejam, aí a compra da Louisiana. Eles compraram a Louisiana da França. Hoje a Louisiana é um estado pequenininho lá na desembocadura do rio Mississippi, mas a Louisiana francesa era tudo isso. Incluía até o Quebec lá no atual Canadá, enfim. Então eles iniciaram a marcha para o oeste, expandindo o país, e assim ficou, as antigas 13 colônias na costa leste, depois aquele território adquirido pelo Tratado de Versalhes de 1783, em face da França, a Flórida, que foi comprada da Espanha em 1819, a Louisiana comprada da França em 1803, o Texas anexado em 1845. O Texas foi uma questão problemática. O Texas já era território do México, né? Era território do México como país, e estadunidenses começaram a entrar massivamente nesse território, até que declararam a independência do Texas, e o Texas virou uma república, a República do Texas, que existiu por 10 anos. Até que em 1845, a República do Texas pede para aderir à Federação dos Estados Unidos. E aí o Texas deixa de ser uma república, deixa de ser um país e adere aos Estados Unidos da América. E os cidadãos texanos se tornam cidadãos estadunidenses. Eles perdem a nacionalidade do Texas e adquirem a nacionalidade dos Estados Unidos. E a Constituição do Texas passa a se subordinar à Constituição dos Estados Unidos. Texas perde soberania e passa a ter autonomia dentro da federação. Aí depois o Oregon, que foi cedido pela Inglaterra em 1846. A Califórnia e Novo México, cedidos pelo México, é um eufemismo, né? Foi uma conquista da Califórnia e do Novo México, uma conquista militar. E aquele espaço comprado do México em 1853 também esconde esse nome, a pressão militar que havia nessa questão. Então vejam que vastos territórios foram conquistados em face do México.
E depois o Alasca, comprado da Rússia. A Rússia estava em guerra com a Inglaterra e estava na iminência de perder o Alasca para a Inglaterra, então a Rússia achou um jeito de não beneficiar a Inglaterra vendendo o Alasca para os Estados Unidos. E aí os britânicos ficaram a ver navios, né? Estavam já na iminência de conquistar. A partir do momento que os Estados Unidos compram o Alasca, os britânicos perdem aí essa expectativa de território. E por fim o Reino do Havaí, que também foi anexado unilateralmente pelos Estados Unidos mais tarde. E aí nós temos a representação do país, com seus 50 estados atuais, incluídos ali abaixo o Alasca e o Havaí. Hoje são 50 estados. E aí a numeração que eu dizia. Notem que cada um tem um número. E o número é o número de ordem pelo qual o estado ingressou na federação. Então, o primeiro, se não me engano, o primeiro é Delaware. Aí os dois últimos, o Alasca 49 e o último, o Havaí 50. Então, essa numeração não é uma numeração aleatória, ela indica a ordem pela qual o estado ingressou na federação. Muito bem, então essa foi uma perspectiva geral do processo de formação dos Estados Unidos da América. E o momento que nos interessa desse processo todo foi aquele lapso temporal entre a redação da Constituição, na Convenção da Filadélfia, e sua aprovação pelos países. E se deu a partir de uma longa discussão e debate, enfrentou resistência por parte de poderes políticos e de atores políticos relevantes naquele momento. É esse o interregno, é esse o lapso temporal que nos interessa, que é onde se encaixa a obra O Federalista. Tá? Porque o Federalista se enquadra como um desses elementos de debate para a aprovação da Constituição. Muitos se opunham, e os federalistas, os três autores, se puseram favoráveis à aprovação da Constituição, opondo-se assim a opiniões contrárias à criação de um amplo país. Eu não vou entrar ainda no federalista, vamos só consolidar alguns elementos desse processo todo aí que a gente falou, tá? A gente entra no federalista já já. Então, em 1776, o Congresso Continental declara a independência das então 13 colônias, que se convertem em estados soberanos e surgem 13 países, como nós divíamos. Em 1781, são ratificados os artigos da Confederação. O que é isso? É um tratado internacional. Um tratado entre os 13 países, por meio do qual era criada a Confederação, chamado de Artigos da Confederação. Surge a União como ente confederativo, que se relaciona com os estados, podendo sugerir medidas, não ordenar, mas não diretamente com os cidadãos. Os Estados Unidos da América surgem como uma confederação. Então, no meio da Guerra de Independência, é criada a Confederação. A Confederação, esse processo de união de esforços dos 13 com o objetivo militar de derrotar os britânicos e consolidar sua independência. E o ente é chamado União. Nesse momento, a União é como eles chamavam essa confederação. É um ente. Assim como nós chamamos aqui na nossa Confederação Bloco Econômico, o ente é o Mercosul. O Mercosul é o ente, que tem personalidade jurídica própria. Lá, naquele momento, o ente é a União, que é uma confederação que reúne 13 países. E esse ente confederativo, a União, não cria normas para os cidadãos.
A União não dita normas a serem cumpridas pelos juízes, pela polícia, pelos cidadãos, nos seus contratos, no seu dia a dia, não. A União busca a cooperação de esforços aí, harmonizando a legislação entre os países, sugerindo aos 13 países medidas, e aí os países acatam se quiserem. Claro, como é do interesse deles, eles acatam, ainda mais esse esforço militar. Mas não há uma imposição da União em relação aos Estados. Então, a União se relacionava com os Estados, sugerindo medidas, mas não se relacionava com os cidadãos. As normas da União não se aplicavam diretamente à sociedade. Elas eram filtradas pelos países, pelos 13 países, antes de implementá-las. E o nome que eles dão é Estados Unidos da América. A União é o ente com o qual eles se relacionam. Esse esforço se mostrou o movimento correto e frutificou, e terminou com o fim da Guerra da Independência em 1783, com a independência do país, dos 13 países, assegurada, e a derrota dos britânicos. E a partir daí, como eu disse, eles mantiveram a confederação e resolveram aprofundar o processo, no que nós chamaríamos hoje de processo de integração regional. E passaram, então, a fazer convenções. Então, em 1784, houve uma convenção, a qual acorreram representantes dos 13 países, depois 1785, 1786. Na Convenção de 1787, a Convenção da Filadélfia, havia vários problemas sérios a serem resolvidos, e era muito premente que esses problemas fossem resolvidos, e era um encargo importante que os representantes tinham para resolver, era uma bucha mesmo. Foram para a convenção para tentar resolver aqueles problemas sérios. E a solução radical que surgiu foi: vamos nos unificar, né? Vamos nos unir, que nós aí vamos conseguir resolver adequadamente esses problemas. Que problemas eram esses? As dívidas, a dívida externa. A União, que era a confederação, tinha contraído dívidas com a Holanda e com a França, que estavam se mostrando insolúveis, impagáveis. E os Estados, obviamente, não queriam fazer a assunção dessa dívida da União. Então, a União estava endividada e não conseguia pagar. Também havia o soldo, né, dos soldados que lutaram na Guerra da Independência, e nesse momento também luta contra os índios. Luta parece que é uma equivalência de forças, né? Mas não, é um massacre mesmo, um genocídio indígena. E era preciso, então, remunerar esses soldados, cumprir com o seu soldo. E a União não estava conseguindo se manter solvente nesse aspecto. E também garantir a ordem interna. Havia uma preocupação com a ordem interna, que foi agravada por conta de uma rebelião. A rebelião de Shea, que havia tentado capturar em Massachusetts um arsenal militar de um forte. Não conseguiu, mas isso criou alarde, isso criou preocupação na população. Sabe, quando há aquele, como é que chama? Um pânico não racional, a pessoa tem medo de algo, né? Tem a questão daquele bandido lá de Brasília, como que é o nome lá? Esqueci agora, Lázaro, eu acho. A minha filha, fui pegar ela na escola, ela falou que estava com medo do Lázaro, sabe? Que tá solto. Do outro lado, né? Eu vou falar do outro lado do país, milhares de quilômetros daqui, ela estava preocupada que o tal do Lázaro tá solto e tal. Que ia precisar deixar ela no carro um tempo, ela não queria porque ela estava com medo, né? É um tipo de pânico irracional. E esse pânico aí, eu estava lendo que o pânico... Como é que eles chamam?
pânico satânico. As pessoas têm medo, porque quando envolve satanismo, todo mundo tem medo, então isso gera um pânico na população. As coisas adquirem uma outra dimensão. Como a gente estava falando na quarta-feira do caso do menino Evandro, né? Quando envolveu o satanismo, aí mudou completamente o viés, a visão que a população tem, e daí começam a ser inflados determinados fatos que não têm vínculo com o caso. E é o que está acontecendo nesse caso Evandro, né? Nesse caso Evandro não, o caso do bandido lá, o tal do Lázaro. As pessoas começam a dar uma dimensão maior do que realmente é. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Um pânico que se disseminou entre os 13 países por conta dessa rebelião, pensando, nossa, estamos sujeitos a bandidos. Enfim, foi muito longe assim, de ser algo nesse sentido, mas criou alarde e facilitou esse movimento para a unificação do país, né? Então, na Convenção da Filadélfia, os representantes buscavam uma solução para as dificuldades do governo confederal, vamos chamá-lo assim, governo confederal. No caso, com o objetivo de regular o comércio, por exemplo, questões tributárias relativas à navegação. Então, a navegação que passava por rios internacionais, rios que transpunham os territórios de vários estados, era preciso definir como funcionava a tributação pelo escoamento da produção. Ia pagando impostos a cada estado que passava, ou não, era imposto só. Era uma questão que tinha que ser resolvida. Aí aqueles problemas da solvência interna e externa, a questão da ordem interna, tudo isso eram fatores, eram problemas que deveriam ser resolvidos pelos representantes na Convenção da Filadélfia. E a solução radical proposta foi a unificação. Vamos nos unificar, dar poder à União e permitir que ela, sim, consiga resolver os problemas. E aí os representantes na Convenção da Filadélfia redigiram a Constituição, que deveria ser ratificada pelos países da Confederação. O primeiro é Delaware. Delaware é o primeiro a ratificar, em 1790, 3 anos depois. E em 1788, ou seja, no ano seguinte ao da redação da Constituição, são publicados artigos na imprensa de Nova York. São os artigos que compõem a obra que nós chamamos O Federalista. Para que foram publicados? Por que seus autores redigiram e publicaram esses artigos? Para defender a unificação, para defender a Constituição. Havia muita resistência. Hoje, olhando, parece que foi simples, né? Se unifica e está tudo bem, mas, na verdade, muita gente não queria essa unificação. Muitas pessoas com status político, com relevância política, a sociedade, né? Não queriam a unificação, viam como problemático. Eu já vou até dizer para vocês por quê, mas basicamente evocando Locke, evocando Montesquieu, que diziam que estados grandes eram contrários à liberdade, e nesse momento a liberdade, tanto a de ir e vir quanto a liberdade econômica, era um valor já assentado no país. Então a liberdade, até pela guerra da independência, já era um valor central. Então, como Montesquieu dizia que um país de grandes dimensões territoriais não era favorável à independência, tal como as monarquias militarizadas da Europa, muita gente se opôs a essa Constituição, a criar um grande país. Então, esses 3 autores, o James Madison, o Hamilton e o Jay, se uniram esforços para redigir esses artigos que foram publicados com o pseudônimo de Publius na imprensa de Nova York.
Acho que são 85 artigos, se não estou enganado, né? Já verifico. Eles publicaram vários artigos na imprensa de Nova York com um pseudônimo para defender a aprovação da Constituição. O Madison nem era de Nova York. Ele era da Virgínia, um estado mais agrário, mais ao sul, um estado menor. E foi o Hamilton quem desenhou esse projeto e convidou o Madison a participar, convidou o Jay, que era já sênior à época, a tomar parte, mas ele teve uma participação menor. Ele ficou doente durante o processo, né? Então ele contribuiu pouco. Agora, o Hamilton e o Madison é quem levaram o projeto a cabo. E o Madison não era de Nova York. Ele era representante da Virgínia na Constituição, na Convenção da Filadélfia, e ele teve um grande protagonismo na redação da Constituição. Várias propostas dele foram aprovadas. O Hamilton não. O Hamilton teve várias propostas rejeitadas. Então, o texto da Constituição deve muito à pessoa do James Madison. E o Hamilton convidou o Madison, então, para esse projeto, para escreverem anonimamente esses artigos defendendo a aprovação da Constituição. E aí já vamos voltar para falar um pouco mais disso, né? Mas continuando aí a cronologia. Em 1789, a Constituição entra em vigor. Não é 90, é 1789. Ela entra em vigor e aqueles estados que já haviam ratificado perderam a soberania e passaram a integrar um país chamado Estados Unidos da América, se convertendo em estados federados do novo ente soberano. Vejam só, o que era uma confederação se transforma em federação. Na confederação, os entes têm soberania, independência, direito de secessão. Quando aderem à federação, eles perdem soberania, não têm direito de secessão, eles têm apenas autonomia dentro da federação. Inclusive, essa nomenclatura é dos federalistas, tá? Até então, federação e confederação eram sinônimos. Quem estabeleceu a diferença foram eles, a diferença terminológica. Eles trabalharam nessa construção de uma nova terminologia. Então, entre elas tem isso, a diferença entre federação e confederação. Então, a confederação se transformou em uma federação. E isso em 1789, aqueles que já tinham ratificado, e Delaware tinha sido o primeiro deles, passam a fazer parte. Nem todos tinham ratificado ainda. Depois que entrou em vigor, alguns passaram a ratificar e ingressar nos estados. Eu não sei agora dizer com quantos dos 13 começou o país, né? Mas foi assim que se deu o processo. Os Estados Unidos se convertem em federação. George Washington é eleito e assume como primeiro presidente. Então, a Constituição previa um chefe de Estado e chefe de governo como sendo a mesma pessoa. Não havia um sistema político na Europa equivalente a isso. Na monarquia parlamentar britânica, o chefe de Estado é o monarca, sem poderes, e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Em repúblicas que adotavam um sistema parecido, o chefe de Estado e o chefe de governo eram pessoas diferentes. Nas monarquias absolutas, o monarca é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo, só que ele detém poderes absolutos. Então, o que os Estados Unidos fizeram foi inovador. Eles criaram um sistema em que o chefe de Estado e o chefe de governo é uma mesma pessoa, mas ele não detém poderes absolutos, como nas monarquias absolutas ou absolutistas, então existentes na Europa. Eles unificaram em um só cargo o de chefe de Estado e chefe de governo. O que é meio bipolar, para falar a verdade, né? Se a gente para pensar. Porque nesse sistema, o presidente é ao mesmo tempo um funcionário público que deve ser cobrado, de quem se deve exigir
retidão, comprometimento com a coisa pública, mostrar resultados. Então, é um funcionário público que deve ser cobrado, como chefe de governo que ele é. Mas, ao mesmo tempo, sendo chefe de Estado, ele deve ser tratado como alguém intangível, altivo, que representa o Estado, a figura do Estado. E, portanto, ele deve ser tratado sempre com respeito, com um distanciamento, né? Porque ele representa a figura do Estado, representa a continuidade do Estado, então ele não pode ser cobrado, ele estaria acima dessas questões mais comezinhas. Por isso eu digo que é bipolar, porque são contraditórios os papéis. O chefe de governo é aquele que deve ser cobrado e o chefe de Estado é aquele que deve ser exaltado. E essa é uma dificuldade de compreensão de quem não vive num país presidencialista de entender, né? Eu já conversei com pessoas de outros lugares, eles têm essa dificuldade, né, de entender como que essa questão da figura do presidente, como ele pode ser ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. É isso. Para a gente é simples, né? Porque a gente vive nesse contexto, mas quem é de fora tem dificuldade de entender. Então eles criaram esse sistema, o sistema presidencialista, e o primeiro presidente eleito foi George Washington, que havia sido o general que coordenou os esforços de independência. Então ele foi eleito para um mandato de 4 anos, findos os quais ele concorreu à reeleição e foi eleito para mais um mandato de 4 anos, findos os quais ele desistiu de se reeleger. Os seus correligionários até queriam que ele continuasse, mas ele declarou que 2 mandatos eram suficientes para uma pessoa mostrar a que veio. Mais do que isso seria a concentração de poder. E ele se retirou voluntariamente da política e foi cuidar da sua fazenda, foi cuidar do seu gado, dos seus escravos, porque também não incensemos tanto, é um escravista. E se retirou da vida pública, voluntariamente, e deixou aí o paradigma dos 2 mandatos, que foi seguido e se manteve como costume no país ao longo do século XIX até metade do século XX. Lá, os presidentes até então só tinham 2 mandatos por costume. O costume político não permitia ter um 3º mandato. E assim se manteve, né? Até que esse costume veio a ser quebrado com o Roosevelt. Não é o Theodore Roosevelt, é o... Fugiu o prenome dele. Enfim. Então foi eleito o George Washington como o primeiro presidente do país. Em 1790, Rhode Island é o último dos 13 a aderir à Constituição. Integrando-se aos Estados Unidos. Os outros territórios serão incorporados como Estados federados a partir de então. Nessa marcha para o oeste, a partir do Destino Manifesto, os territórios comprados e conquistados serão integrados como Estados federados. Em 1791, é redigida a Carta de Direitos dos Estados Unidos. Esse é um tópico que neste momento não nos interessa, mas de que nós vamos falar e que é um tópico importante na disciplina de Direitos Humanos, ou no estudo dos direitos humanos, que é a Carta de Direitos dos Estados Unidos, que garante uma série de direitos aos cidadãos. O nome dela em inglês é Bill of Rights, só que a gente não chama pelo nome em inglês, a gente costuma traduzir como Carta de Direitos dos Estados Unidos. Quando a gente fala Bill of Rights, a gente se remete à declaração semelhante de um século antes da Inglaterra. Em 1689 veio o Bill of Rights na Inglaterra. 102 anos depois veio o Bill of Rights dos Estados Unidos, que a gente chama de Carta de Direitos.
Sobre a Convenção da Filadélfia, de 1787. Quando começaram, né, já estavam concordes em redigir a Constituição, houve divergência sobre os rumos a se tomar na produção da Constituição. Então havia o Plano Virgínia e o Plano Nova Jersey, ou New Jersey. Duas propostas conflitantes para o Poder Legislativo. O Plano Virgínia propunha uma legislatura de duas câmaras, a Câmara Baixa eleita pelo povo e a Alta eleita pelos legislativos estaduais. E o Plano Nova Jersey previa uma legislatura unicameral com um voto por estado. Então havia essa divergência, né? Vai ser unicameral ou bicameral? E a forma de eleição, eleita pelo povo e eleita pelos legislativos estaduais, no caso da bicameral. Então havia uma dificuldade grande a ser enfrentada, que era resolver como vai ser o legislativo. Os estados menores em termos populacional, não gostavam da representação proporcional. Quer dizer, a ideia de que o número de representantes no poder legislativo será proporcional aos habitantes, à população local. Eles não queriam, porque sendo menos populosos, eles teriam menos representantes, e os estados mais populosos, como a Geórgia, teriam mais representantes, e esses pequenos ficariam, então, sob uma ditadura dos grandes. Era o entendimento que havia. Então, os estados menores não queriam um sistema proporcional, eles queriam um sistema paritário, eles queriam que o número de representantes fosse igual em todos os estados. Só 2 por estado e acabou. Não importa se estado grande ou estado pequeno. E os estados grandes, ao revés, não queriam isso. Porque se fosse uma representação paritária, um estado grande como a Geórgia teria o mesmo peso que um estado pequenininho como Rhode Island, que tinha apenas uma fração da população da Geórgia. Então, eles queriam representação proporcional, queria que o número de representantes no parlamento fosse equivalente à sua população. E essa foi uma questão que dividiu ali os representantes na convenção para decidir se era representação majoritária ou proporcional num sistema unicameral ou bicameral. Até que, então, foi celebrado o chamado Grande Compromisso, com a composição da Câmara proporcional ao número de habitantes livres e a composição do Senado por 2 representantes, ou seja, representação paritária. Então, a solução de consenso foi essa. 2 casas, uma com representação proporcional, outra com representação paritária, agradando-se assim a gregos e a troianos. A Câmara, que é o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, né, a casa baixa deles, eles chamam de Câmara dos Representantes. Na Câmara, a representação será proporcional à população do Estado. Então, estados mais populosos terão mais representantes na Câmara. Os estados menos populosos terão menos representantes na Câmara. Então, é uma representação proporcional na Câmara. E o Senado, que é a Casa Alta? O Senado será composto por representação paritária, ou seja, o mesmo número para todos. Todos vão ter direito a 2 representantes, 2 senadores no Senado, e assim conseguiram, por consenso, superar essa discussão. E é engenhosa a solução, né? Vocês param para pensar. Porque não estava avançando o processo. Vai ser paritário ou majoritário? Vão ser os 2. Bicameral, uma proporcional, outra majoritária. Pronto. Majoritária não, paritária. Isso foi chamado de Grande Compromisso. E notem, turma, que no Brasil nós copiamos esse modelo, né? Na Câmara dos Deputados, nós temos uma representação proporcional. O Estado que mais tem população tem direito a 70 deputados, e o que menos tem população tem direito a 8. E os demais flutuam por aí, né? Como o Paraná, que tem direito a 70. Tem direito a 30. O mais populoso é São Paulo. São Paulo tem direito a 70. O menos populoso, e é uma
são vários que são pouco populosos, Roraima, e tem direito a 8 deputados, né? Então, no Brasil, a gente faz isso, sistema proporcional. E no Senado? No Brasil, a gente faz isso também, só que em vez de 2 senadores, como é lá, aqui são 3 senadores desde a Constituição de 1891. São 3 senadores por unidade da federação. Não houve discussão sobre a abolição da escravatura. Não houve discussão. Ah, mas eles são maus? Não sejamos maniqueístas, né? Eles eram pé no chão. Eram pragmáticos. Porque se houvesse discussão, por exemplo, no sentido de proibir-se a escravatura, os estados do Sul não adeririam à unificação do país. No Sul, nas antigas colônias do Sul, a Inglaterra instalou um processo um sistema de colonização de exploração, baseado na plantation, na grande propriedade rural, com mão de obra escravista. Então, eram latifúndios, monocultores, sobretudo de algodão, com produção visando a exportação para a metrópole, naquele sistema de comércio triangular. Então, a metrópole, que passava, então, pelo processo de industrialização, produzia tecidos a partir desse algodão e vendia produtos industrializados para outras partes do mundo. Então, forneciam a matéria-prima para que a metrópole utilizasse no seu processo industrial e vender um produto com alto valor agregado. Nesse momento é tecido, né? Mas depois se sofisticaria a indústria inglesa. E nas colônias do norte, a Inglaterra implantou um sistema de colonização de povoamento. Excedentes populacionais da Inglaterra migraram para o norte, onde se instalou um sistema produtivo baseado no minifúndio, na pequena propriedade rural. Então, muitos que migraram para lá eram perseguidos políticos, perseguidos religiosos, também prisioneiros para comutar pena, né? Então, era uma forma de dar vazão ao excedente populacional, porque a Inglaterra passava por um período de crescimento populacional por conta de inovações sanitárias pelas quais o país já passava no século XVIII, né? E só chegariam a nós no século seguinte. Já passava aí por uma renovação e por um crescimento populacional. Então, precisava destinar esse excedente. E esse excedente ia para as colônias, entre elas as colônias da América do Norte. Então, lá no norte, eram as colônias de povoamento. No sul, eram as colônias de exploração, baseadas na monocultura e na grande propriedade rural, no latifúndio. Pois bem, quando daí, na Convenção da Filadélfia, se decidiu por não entrar na questão da abolição da escravidão, tinha-se por alvo esses países do Sul, baseados no trabalho escravo, na monocultura implantada pelo colonizador, porque se resolvessem proibir a escravidão, esses estados do Sul, como a Geórgia, que era um país importante, rico, populoso, territorialmente amplo, a Geórgia se desligaria, né? Então, de modo bem pragmático, os representantes da convenção resolveram não entrar no mérito da questão da escravidão. Nem permitiram, nem proibiram, simplesmente não mencionaram a respeito. Deixaram para que as constituições estaduais legislassem a respeito. E aí vocês começam a observar o federalismo do tipo centrípeto dos Estados Unidos. Por que foi feita essa opção
Por que optaram por dar tão poucas competências à União e muitas competências aos estados? Fizeram essa opção para viabilizar o sistema. Permitir, por exemplo, que cada um legisle sobre trabalho escravo. Quem quer manter, mantém na sua legislação interna. Quem não quer, proíba na sua legislação interna. E vários outros assuntos. E isso acontece porque eles já eram países independentes. Eram 13 países independentes. Então, para não haver temor, de ao entrar nos Estados Unidos perderem essas competências todas, é que resolveram fazer uma Constituição bem enxuta. Uma Constituição que tomava poucos poderes dos estados. E aí a União tem poucas competências e a maior parte das competências permaneceu com os estados, que os estados já tinham todas elas, antes de entrar. Então perderam poucas ao entrarem nos Estados Unidos da América, na federação. Então vejam como é que surge o federalismo do tipo centrípeto. É para atender esse anseio de não perder tantas competências assim. Entre elas, a abolição da escravatura. O compromisso dos 3/5. Os estados populosos do Sul não queriam que os seus escravos tivessem participação política. Não vão votar, Mas, ao mesmo tempo, eles queriam que esse peso demográfico se refletisse no poder político do Estado, que é uma coisa bizonha, Não quer atribuir poderes políticos aos escravos, mas querem que esses escravos lhes dê poderio político na federação. É isso mesmo. É assim que a gente tem que interpretar, que a gente pode interpretar esse compromisso dos 3/5, que diz o seguinte: é a proporção da população de escravos a ser considerada tanto na repartição dos fundos recolhidos por impostos, quanto na repartição dos membros da Câmara. Então, um escravo equivale a 3/5 de um homem livre. É isso. Então, a população total de escravos, ela terá peso de 3/5 do total dessa população para fins de recebimento de fundos e para o número de representantes do Estado. É um compromisso infame esse, porque formaliza o tratamento desumano dos escravos, o status de seres humanos de segunda classe. Então, embora a Constituição não tenha aprovado, esse compromisso dos 3/5 é um reconhecimento indireto dessa situação. E a Carta de Direitos, tem que a data está errada aí, tá? É 1791. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin não participou da Convenção da Filadélfia. Ele estava na França nesse momento, quando foi feita a Convenção da Filadélfia, e ele tomou conhecimento depois da Constituição, quando ele retornou ao país, e ele deu ele fez esse comentário, esse manifesto, esse depoimento. Há várias partes desta Constituição que não aprovo agora, mas não estou seguro que nunca as aprovarei. Duvido também se alguma outra convenção que pudéssemos conseguir fosse capaz de fazer uma Constituição melhor. Portanto, surpreende-me, senhor, em encontrar um sistema que se aproxima tanto da perfeição como este. E creio que isso surpreenderá os nossos inimigos. Então, ele era cético, mas ao mesmo tempo ele reconhecia a conquista que foi a realização dessa Constituição. E aí, para encerrar essa primeira parte, dá aula aos presidentes dos Estados Unidos, de que eu falava antes, com a questão dos 2 mandatos. Então, George Washington foi eleito para um primeiro mandato, em 1789, um mandato de 4 anos. No último ano, haveria eleição. Ele se candidatou à reeleição, foi reeleito, e ele teve mais um mandato de 4 anos, ao fim do qual ele se retirou da vida pública, voluntariamente. Foi cuidar da sua fazenda, foi cuidar dos seus escravos, não interveio mais na vida pública depois disso. Aí o presidente eleito foi o John Adams,
Ele governou por um mandato só, não conseguiu ser reeleito. Depois veio o Thomas Jefferson, que teve 2 mandatos, né? Ele foi eleito para um mandato, concorreu à reeleição, foi eleito, e exerceu o segundo mandato e não concorreu à reeleição. Ele seguiu o exemplo dado pelo George Washington. E o 4º presidente dos Estados Unidos é um dos federalistas, um dos 3 federalistas, o James Madison, que também foi eleito no primeiro mandato, concorreu à eleição, foi eleito para o segundo mandato, e ao final do segundo mandato ele se retirou da vida pública, ele não concorreu à reeleição. Então, James Madison é um dos 3 autores de que nós vamos falar já já. Então, vejam que o exemplo dado pelo George Washington foi seguido pelos seus sucessores. Depois do segundo mandato, o presidente se retirava da vida pública e não concorria a um terceiro mandato. Isso criou um costume no país. E como vocês sabem, os Estados Unidos adotam o sistema de common law, o sistema anglo-saxônico, em que o costume e a jurisprudência são as principais fontes, em lugar da lei. A lei é uma fonte secundária para eles. Então, o costume gera vinculação nesse sistema. Criou-se aí um costume. Todos os presidentes posteriores do século XIX inteiro, até a metade do século XX, tinham só 2 mandatos, nenhum concorria ao terceiro. Havia uma lei que proibia? Não havia uma lei que proibia. Havia o costume de não se concorrer ao terceiro mandato. Vejam só, aqui para nós isso é estranho, eu sei que é. Para nós, se não está na lei, parece que não tem força. Nós temos essa ânsia legiferante no sistema de common law de que tudo deve estar na lei. Se não estiver na lei, não tem amparo. No sistema anglo-saxônico é uma maneira diferente de se encarar o fenômeno jurídico. A lei para eles é que é complemento. A ideia do sistema de common law, o anglo-saxônico, é: para que criar a lei se todo mundo sabe que é assim? Que é assim que funciona? Para que criar uma lei proibindo um terceiro mandato se todo mundo sabe que só pode ter 2 mandatos? Essa é a lógica, tá, do sistema de common law. E por isso não houve presidentes que tiveram mais do que 2 mandatos, senão o Franklin Roosevelt. O Franklin Roosevelt quebrou a tradição e o costume, tendo tido 4 mandatos. Franklin Roosevelt teve 4 mandatos. Não cumpriu o último, né? Ele morreu. Mas porque morreu também, né? Então Franklin Roosevelt quebrou a tradição. O que aconteceu? O Franklin Roosevelt foi eleito democrata, né? Foi eleito quando o país passava pela depressão do entreguerras, depois da quebra da Bolsa de 29, em que o presidente republicano não soube lidar bem e aprofundou a crise no país, e o Roosevelt assume e consegue amenizar os efeitos da crise econômica, criando grandes obras públicas, implementando medidas econômicas baseadas no grande investimento público. Dizia-se, né, meio que brincando, mas tem muito de verdade, que o Estado fazia buracos para contratar pessoas para tamparem o buraco. O Estado intervinha na economia para gerar empregos. E o Roosevelt conseguiu, com essa política de emprego massivo por grandes obras públicas, superar a crise decorrente da quebra da Bolsa de 29, e ele foi reeleito, nesse caso, para um segundo mandato. Então, o primeiro mandato foi de 33 a 45. Perdão. O primeiro mandato foi de 33 a 37. E o segundo mandato de 37 a 41. E durante o seu segundo mandato, eclodiu a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos estavam reticentes entre entrar ou não na Segunda Guerra Mundial,
até que a base de Pearl Harbor, no Havaí, foi bombardeada em 7 de dezembro de 1941 pelos japoneses. E aí os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, ao lado da Inglaterra, combatendo em 2 frentes, na Europa e no Oceano Pacífico. Então havia guerra na Europa e havia guerra no Pacífico. E quem era o líder era o Franklin Roosevelt, que liderava os esforços de guerra do país. E aí houve um consenso político, um consenso entre a classe política, no sentido de admitir que o Franklin Roosevelt concorresse a um 3º mandato. Porque ele era a figura de autoridade que o país precisava para conduzir os esforços. Se entrasse um novato ali que não tivesse, não desse a credibilidade necessária, o país poderia não ter sucesso nos seus esforços de guerra. Então houve um consenso na classe política no sentido de admitir que o Roosevelt tivesse um 3º mandato. E ele concorreu e foi eleito e exerceu seu 3º mandato. E isso nem era tão benéfico, ele não era uma pessoa apegada ao poder, ele já estava até, a certa altura, em cadeira de rodas, sabe? Então, exercer esse caso, em certos aspectos, foi um ato de força, um tour de force, como se chama, né? Um ato de força excepcional do Roosevelt. E ele manteve, então, ele cumpriu seu 3º mandato, concorreu a um 4º mandato e foi eleito. Só que ele morreu com 2 meses do mandato. Deixa eu ver, ele morreu em abril de 45, então, uns 2, 3 meses de mandato, e assumiu seu vice, que é o Truman. O vice, sim, esse sim, que terminou a guerra, no caso com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que ele determinou o lançamento, né, sobre as cidades japonesas. Então, nós tivemos aí nesse período todo a única exceção do Franklin Roosevelt, que teve 4 mandatos, embora não tenha cumprido o último. 4 mandatos, quebrando assim a tradição e o costume dos 2 mandatos. Aí, em 1951, foi feita a 22ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, proibindo que presidentes do país fossem eleitos por mais de 2 mandatos. Aí sim, a partir de 1951, isso está na Constituição, a partir da 22ª emenda, que não é possível, então, ter um 3º mandato. Até então, até o Franklin Roosevelt, um século e meio, aí, mais de um século e meio, um século e meio aí, foi por tradição, foi por costume, que não se tinha um 3º mandato. E é isso, por hora. Alguma dúvida, gente? Só eu estou falando, ninguém está perguntando nada. Só uma dúvida, professor. Eu lembro que a gente tinha conversado, acho que foi até nessa matéria, sobre os países não perderem território, né? Não cederem territórios, porque, enfim, tem essa questão toda da territorialidade do elefante na natureza, que eu lembro que a gente tinha falado. Eu me Isso. pergunto por que os países venderam, né? O Alasca, tudo bem, que a Rússia já ia perder mesmo, mas a França vendeu o território. Por quê? Por que disso? Vários motivos. A França, porque já estava custoso manter a Louisiana, não era economicamente interessante sob certo aspecto, e também já estava na iminência de perder para as outras potências ao redor, os Estados Unidos, a Inglaterra. O Reino Unido, o Reino Unido vendeu, Reino Unido não, no caso Reino Unido, né? A gente poderia falar Império Britânico. Vendeu territórios também, porque não eram economicamente interessantes, eles tinham um império muito vasto, então venderam ali. A Espanha vendeu por pressão militar mesmo, né? Ou vende ou perde. Então a Espanha vendeu a Flórida. E os demais foram conquistas militares, ainda que se fale de outro modo, né? Se você estuda esse tema nos Estados Unidos, vai ver que eles tratam de outra maneira. Foram conquistas militares, estritamente. Certo? Entendi. O Alasca, na questão do Alasca, só a Rússia sabia do potencial mineral que o Alasca tinha, ou foi descobrir só depois mesmo? Não, não sabia, não.
tem até um meme sobre isso que você me perguntou, eu vou colocar ali no slide. E a Rússia depois se dá conta e quer pedir uma indenização. Não sabia, não. Muito bem, turma. Vamos então. Joia, Paulo. Vamos ao intervalo, então. Daqui a pouco a gente continua falando estritamente da obra O Federalista. 10 horas, tá? Até daqui a pouco. Ô, professor, perdão. Diga. Eu não sei se tu viu o privado, na hora de fazer o fichamento ele não coube nos espaços, aí eu te mandei no privado o documento com o texto. Eu vou lá ampliar, então. Eu vou ampliar lá o espaço e peço para você complementar, tá bom? Ok, aí eu reenvio então. Combinado. Obrigado.